Bem, já de volta, o Café com Leite traz hoje no quadro Consulta Médica o doutor Everaldo José Marquezini, médico ortopedista, especialista em cirurgia da mão. Vamos falar sobre o esforço repetitivo, não é isso? A lesão pelo esforço repetitivo, a famosa LER. Obrigado pela sua vinda, viu? Doutor Everaldo, como eu já havia anunciado, ele é médico ortopedista, especialista em cirurgia da mão. Ninguém melhor para falar sobre a LER, que é a lesão por esforço repetitivo. Doutor Everaldo, o que vem a ser a LER, hein? Bom, a LER ela é um conjunto de patologias que é causada por esforços de repetição. Por exemplo? Bom, vamos supor um digitador, antigamente um datilógrafo. Certo. Né? Ele faz muitos movimentos repetitivos usando determinadas estruturas da mão. Isso, se ultrapassar aquela resistência do indivíduo ou um tempo excessivo fazendo a mesma atividade, vai gerar pequenas lesões que vão culminar em tendinites, em inflamações. Perfeito. Isso é só um exemplo de uma patologia causada por esforço de repetição. Antes que o senhor continue, no Tribunal de Justiça nosso aqui, tem um profissional que passa de sala em sala e mandando todo mundo parar um pouquinho e fazendo exercícios com as mãos. Isso seria para prevenir a LER? Exatamente. Hoje existe uma preocupação grande porque a LER ou a DORT, hoje mais conhecida como, são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Sim. Eles se preocupam muito porque geram muito afastamento. Então, as atividades preventivas, os alongamentos, os tempos de repouso são importantes para que você previna que aquele funcionário pare de trabalhar durante um período longo para se tratar. Então, esse tipo de conduta, observância em relação ao repouso, aos exercícios preventivos de alongamento, são muito importantes. Por exemplo, um artista que toca guitarra ou um pianista pode sofrer de DORT ou LER? Pode ser? Pode. Só a terminologia que difere um pouquinho. Sim. A LER, que é uma lesão por esforço repetitivo, pode ocorrer em qualquer indivíduo, certo. Até um jovem que digita muito ou joga muito no computador. Perfeito. Ele pode ter uma tendinite por isso. A DORT, que seria um distúrbio relacionado ao trabalho, ele já é um quadro relacionado especificamente à atividade de trabalho. Certo. Se o músico usa isso como uma atividade de trabalho e ele tem uma tendinite, isso é considerado uma DORT. Perfeito. Agora, como é que se previne? Quais são as prevenções, então, doutor? Ela gera, ela inclui uma gama de fatores, porque não é simplesmente o indivíduo deixar de fazer aquela atividade repetitiva que vai... Não é só parar que vai consertar. Ele precisa tomar alguns cuidados em relação ao ambiente de trabalho, Perfeito. em relação ao mobiliário aonde ele trabalha, para que seja um mobiliário adequado a condições ergonômicas, ao posicionamento adequado para o trabalho dele. Ele precisa fazer, então, esse trabalho preventivo em relação aos exercícios, às pausas regulares durante uma atividade longa de trabalho. Com tudo isso, ele consegue, pelo menos prevenir uma boa parte dos quadros. E visitar o médico, um ortopedista, de tempos em tempos, isso aí seria necessário como prevenção? A prevenção geralmente é feita por um pessoal que trabalha com a parte laboral mesmo. Perfeito. Eles vão até o local do trabalho, identificam os fatores de risco daquele trabalho e passam todas as orientações em relação à prevenção. A parte médica ela é mais curativa, no caso. O paciente tem algum sintoma, ele vai procurar o médico para fazer uma investigação, diagnosticar o que está acontecendo para que seja feito o tratamento. E até, se necessário for, uma incisão cirúrgica, não é isso mesmo? Alguns quadros podem evoluir para isso, sem dúvida. Mas, de qualquer maneira, hoje existem profissionais dentro da área de saúde que trabalham especificamente dentro do trabalho dessa cartilha de prevenção dentro das empresas, em cada setor, orientando o que cada funcionário deve fazer ou deve tomar em termos de cuidados para que não desencadeie uma doença relacionada ao trabalho. Então, como o doutor Everaldo disse, é bom o descanso e de tempos em tempos alongamentos, os exercícios, prevenindo os sintomas dessa doença, não é isso? Isso. Existem até algumas normativas em relação ao trabalho, algumas funções que exigem trabalho repetitivo prolongado. Sim.
É importante que, por exemplo, novamente, né, o digitador, que é, na verdade, muito comum isso ocorrer em pessoas que digitam por um longo período de tempo no trabalho. Sei. É importante que ele, a cada hora, pelo menos uns 10 minutos, ele pare para repousar e descansar daquela atividade específica. Perfeito. Que a jornada de trabalho do exercício de repetição não seja maior do que 5 horas na jornada dele. Sim. Então, se ele tiver 8 horas de trabalho, as outras 3 horas é importante que ele faça atividades diversas, diferentes, para não usar o mesmo grupo muscular, né, a mesma atividade de repetição. Para evitar, não é isso? Para que aí previna ou tente prevenir o quadro de inflamatório ou qualquer doença que relacione ao trabalho. Portanto, depois das informações do Dr. Everaldo José Marquezini, cuide da saúde das suas mãos, com certeza. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado. E sucesso, tá bom? Obrigado, bom dia. Obrigado mais uma vez ao especialista, ao médico ortopedista especialista em cirurgia da mão, o Dr. Everaldo José Marquezini, pelas suas explicações. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu converso com o primeiro-tenente da Polícia Militar, Vitor Galo, falando sobre redução em 65% no número de homicídios lá na região de Viana, com o projeto Território da Paz. Daqui a pouquinho, me aguardem.